inclusive em mãos, um documento que prova que o ministro Flávio Dino mentiu. E repetem a exaustão, como se repetir transformasse uma mentira em verdade, que eu recebi um mítico informe da ABIN, que é tão secreto que ninguém nunca leu, nem eu mesmo. Ele recebeu o relatório da ABIN, como ele recebeu um relatório do próprio delegado-geral do seu ministério, o Ministério da Justiça. Foi constatado aí pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal. O ministro sabia e mentiu que não sabia. Vou apresentar a denúncia por crime de responsabilidade contra o ministro Flávio Dino, não só por ele ter mentido numa audiência na Câmara dos Deputados, mas por ele ter sido negligente em relação aos ataques, dizendo para o governo do Distrito Federal que as forças federais estavam monitorando e que estava tudo sob controle, quando na realidade ele não empregou essas forças federais para defender os três poderes. Estou aqui, inclusive, em mãos. Caramba! Ó, antes só respondendo alguns comentários que eu vi no chat, o senhor Júnior, teve, exclusivo, isso daí tá no antagonista desde 13 de janeiro. Aí que você não tá entendendo, eu vou tentar ser claro aqui. Este é um segundo documento que foi obtido que foi enviado ao ministro Flávio Dino pelo próprio delegado-geral que faz parte do ministério dele. Este não é aquele envio da ABIN que o Flávio Dino diz que não existe. Este é outro. E este documento, que eu vou pedir para providenciar para a gente botar aqui atrás, este documento mostra o seguinte: o próprio Ministério da Justiça avisando o Flávio Dino de que atos terroristas contra os três poderes, contra os ministérios, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso Nacional, iriam ocorrer no dia 8 de janeiro. É um documento do dia 7. O senhor Flávio Dino recebeu este documento e, portanto, após receber esse documento, enviou, tá aí o documento na tela, vamos dar um zoomzinho melhor nele, tá? Olha aí. E após ele receber esse documento, ele enviou um e-mail, né, enviou um ofício, ao governo do Distrito Federal, portanto ao senhor Ibanez Rocha, dizendo que isso ocorreria e para ele tratar de fechar as rodovias. Não pediu reforço na segurança dos três poderes, inclusive no dia enviou muito pouco, né, do que poderia enviar da Força Nacional. Então, assim, tudo que a gente está mostrando e que a gente tá aqui nesse documento mostra a clara negligência do governo federal. E isso que a gente está falando não inibe a gente tirar e punir os responsáveis, os mentores intelectuais e quem de fato depredou os três poderes. Mas precisa ficar claro que o governo federal fez corpo mole, essa que é a verdade, fez corpo mole para utilizar a invasão aos três poderes como narrativa, para fazer com que isso fique na memória dos brasileiros, para enterrar qualquer tipo de oposição, porque se você faz oposição a um governo que supostamente sofreu com isso, você faz parte desses golpistas, segundo eles. E é isso que eles querem. E felizmente o Kim Kataguiri obteve esse documento que desmascara o Flávio Dino. E digo mais, o Flávio Dino agora vai ter que responder por ter mentido à Comissão de Constituição e Justiça, que ele disse que nunca recebeu nada. Ora, se ele nunca recebeu nada, como que ele avisou o governo do Distrito Federal? Por que ele pediu para fechar as rodovias? Por que ele não pediu reforço policial nos três poderes? Por que ele não enviou a Força Nacional para, de fato, impedir que aquilo ocorresse? Essas perguntas não têm resposta. Aliás, tem resposta. Tanto tem resposta que o governo Lula começou a pagar 30 milhões de reais de emenda parlamentar para os deputados da base retirarem a assinatura da CPMI do dia 8 de janeiro. Porque eles sabem que tem batom na cueca. Eles sabem que foram negligentes. Eles sabem que foram omissos e que tem que responder também, junto com os golpistas que fizeram isso, pelo que ocorreu por esse vexame internacional que a gente passou no dia 8 de janeiro. Ó o documento aqui, vamos lá. Ao senhor Flávio Dino.
Senhor ministro, foi constatado pela Polícia Federal. Pessoal, quem tá chegando na live aí, like na live. Passamos de 3 mil pessoas. A gente vai estar abordando aqui o documento que hoje o Kim mostrou com exclusividade na Jovem Pan de manhã, tá falando no Morning que a gente Show. tá falando da fonte. Cara, esse é um documento oficial. Não tem Esse nada é um a ver com a documento fonte, oficial. Eu vou galera. mostrar no final do documento o caráter oficial dele. Foi constatada pela Polícia Federal intensa movimentação em todo o país de pessoas que, inconformadas com os resultados das eleições e com o novo governo que tomou posse, barará, o objetivo... primeiro parágrafo, hein, pessoal? O objetivo dessas pessoas seria reunir na capital federal grande quantidade de manifestantes que, dentre outras ações, teriam a intenção de tomar o poder, de impedir a instalação do comunismo no Brasil, sem determinarem especificamente quais ações adotariam na capital para atingir o seu intento. Constatou-se na data de hoje, isso é de 7 de janeiro, a chegada de dezenas de ônibus oriundos de estados como São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais e do próprio Distrito Federal, sendo que deles desembarcaram milhares de pessoas trazendo bandeiras, hastes, mantimentos, água, etc. A maioria desses manifestantes estão lá no quartel-general do Exército, no setor militar de Brasília, e de lá amanhã prosseguir com os atos antidemocráticos. Pelas informações, o grupo pretende promover ações hostis e de danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto do Supremo Tribunal Federal, e possivelmente de outros órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral. Há informações de indivíduos armados fazendo a segurança dos manifestantes, bem como inúmeros indivíduos dispostos a enfrentar as forças de segurança para tentarem, como vem dizendo nas redes sociais, tomar o poder na capital federal. Aí na tarde de hoje teve a reunião sobre isso, pode descer. Parte dos integrantes das caravanas mostraram isso nas redes sociais, aplicativos de mensagem, que estava sendo monitorado, portanto, pode descer aí. Aí vamos lá. Vamos pro final, pode descer. Respeitosamente, quem assina esse ofício? Andrei Augusto Passos Rodrigues. Quem é ele? Delegado de Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal. Renato, mas esse documento, de onde que é? Não, como que eu... Olha aí embaixo, pode descer, Júnior. Olha aí, o que é isso aí? Documento assinado eletronicamente por Andrei Augusto Passos Rodrigues, diretor-geral, dia 7 de janeiro, às 18h23. Ao lado, tem um QR Code aí embaixo. A autenticidade desse documento pode ser conferida no site. SEI. O que é o SEI? O SEI é um sistema integrado entre os órgãos públicos. Portanto, todo o processo ele tem um começo, um meio e um fim. Aí você, por esse link que está no final, pelo QR Code, você pode aferir tudo o que ocorreu desse processo e de qualquer outro processo. E o Kim Kataguiri, diferente dessa oposição que fica citando Jus Brasil como se fossem processos a serem respondidos por um réu, que fica vestindo peruca, foi lá e fez um trabalho sério, tanto que obteve de uma fonte sigilosa esse documento. Ou alguém aqui acredita que uma pessoa que dá uma informação dessa magnitude, que faz com que o ministro da Justiça incorra em crime de responsabilidade, com que o ministro da Justiça possa perder os seus direitos políticos e perder o cargo de ministro, entregaria esse tipo de coisa para um deputado que o grande feito do mandato foi ter usado uma peruca? Ou para outro deputado que ensinou as pessoas na internet como depilar o orifício anal? É óbvio que não. Entregaram para um deputado de oposição sério, que é o Kim Kataguiri. E por isso que ele conseguiu fazer essa denúncia. Por isso que esse documento não foi entregue para outros e foi entregue para ele. E o Kim jogou esse documento no ventilador, mostrando que também, após isso, o senhor Flávio Dino, por ter recebido, pediu o bloqueio das rodovias para o governo do Distrito Federal, não enviou o contingente necessário para impedir que essas manifestações grotescas que ocorreram no dia 8 de janeiro ocorressem. E, pessoal, isso é um vexame internacional. O Júnior vai lembrar, quando ocorreu o 8 de janeiro, eu mesmo fui chamado para falar na Turquia, em TVs internacionais, fiz um giro de entrevistas falando para as pessoas o que ocorreu aqui, a tentativa de invasão do Capitólio, que de fato foi feita aqui no Brasil. É um vexame internacional, isso põe em xeque as nossas instituições, a credibilidade brasileira perante o mundo. E agora fica cada vez mais comprovado
de que os culpados e responsáveis por isso não são só os golpistas, aquele pessoal que acredita na Terra plana, que achando que invadiu o Congresso Nacional ia resolver alguma coisa, essa turma que não acredita nos resultados da eleição. Não! Isso tem a ver também com o governo federal, pela negligência e pela omissão. E é por isso que eles têm medo da CPMI do dia 8 de janeiro. Porque isso daqui vai ser questionado. E o Kim Kataguiri já anunciou hoje que vai entrar com processo contra o Flávio Dino. É crime de responsabilidade. O Flávio Dino mentiu na Comissão de Justiça. O Flávio Dino prevaricou por não empregar o que deveria, não empregar as forças policiais da maneira que deveria no dia 8 de janeiro. Fez corpo mole para que isso ficasse marcado na memória dos brasileiros como um ato da oposição, o que não foi. Então tem dedo do PT nisso daí, e felizmente o Kim Kataguiri descobriu isso e a gente vai tocar nessa ferida, o Júnior Ramos. Sabe o que é o mais triste que eu vi hoje, Renato? Por favor. O Kim trouxe isso, inclusive na Jovem Pan, né? Ele trouxe essa exclusiva no Morning Show. Você acha que a direita brasileira bolsonarista está falando sobre o assunto? Algo que pode derrubar o ministro da Justiça? Com certeza não. Eles devem Sabe estar... qual que é o assunto? Mas, Júnior, eles estão envoltos numa discussão sobre quem chamou o Nicolas de chupetinha. Exato. Isso é mais importante. Não basta isso? Cara, assim, é lamentável. Júnior, Dá vontade você tem que de entender uma coisa. desistir às vezes. Não, cara. Júnior, você tem que entender uma coisa. Cara. Você tem que entender uma coisa. Isso aqui é um documento. Eu tenho que falar sobre o sistema SEI, eu tenho que falar sobre o que foi feito, o passo a passo, comprovar a omissão, a prevaricação, o processo por crime de responsabilidade. São coisas complexas. São coisas complexas. Isso daqui cabe num Reels, num TikTok? Não sei. Não sei, eu acho que não. Não cabe. Mas botar uma peruca cabe. Falar que o sujeito responde a 49 mil processos cabe num Reels. Daí vem um bola de soja, que nem aquele Rodrigo Constantino, falar que a gente ajuda o PT. Pois é. Isso que é o pior, cara. Isso que é o pior, velho. Pois é. Enfim. Mais alguma coisa, senhor? Não, assim, a gente vai continuar noticiando aqui hoje no MBL News à noite. Vamos ver se a gente consegue uma participação do Kim para ele falar sobre isso aqui, a gente saber como está o andamento do processo. O Kim também está estudando junto com a equipe dele, muito competente, sobre outras ações que possam ser tomadas na justiça sobre isso. Porque não é só a questão da omissão, é também o que foi feito no dia 8 de janeiro. Muito obrigado por ter assistido até o fim, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa aquele like, mas deixa eu fazer um pedido. Assista também esse podcast no formato de podcast. mbl.org.br/podcast. Aí você vai lá parar no Spotify, você vai na Apple, você vai no Deezer, onde você preferir. Eu adoro ouvir meus podcasts enquanto faço academia. E você? Faça a mesma coisa. É muito bom também ouvir. E vou falar, a produção tá, ó, chique.